Existem 2 projetos de lei em andamento que vão taxar os criadores de conteúdo, tanto da Twitch, do YouTube e também do TikTok. E vai aumentar a assinatura aí do serviço de streaming que você usa para assistir os seus vídeos e suas séries. Fica nesse vídeo junto comigo que eu vou te mostrar o que está acontecendo e como que a gente pode evitar isso acontecer. What's up, people? Fabrício Juni aqui. Pela primeira vez eu trago um assunto aqui que é muito sério e é um assunto mais relacionado ao governo, querendo taxar, trazer novos impostos para os criadores de conteúdos e principalmente para os serviços de streamings. Eles querem taxar, fazer com que esses serviços de streamings eles paguem, eles banquem novas produções brasileiras. O que, olhando de longe, parece muito legal, mas vendo de perto já começa a dar tudo errado. E está todo errado o projeto e a gente precisa estar alerta para isso e impedir que isso aconteça. Ô Juni, mas o que tem a ver o YouTube, o criador de conteúdo, com o cinema nacional? Porque esse projeto é para incentivar o cinema nacional no Brasil e no serviço de streaming. Você que não tem nem canal, não tem nada, você vai começar a pagar mais caro na assinatura da sua Globoplay, na Netflix, na Prime, não importa qual que seja o serviço de streaming que você usa para assistir seus seriados e seus filmes. Então vamos entender o que está acontecendo. São 2 projetos de lei, a PL 8889 e a PL 2331. A PL 8889, que está tramitando na Câmara dos Deputados, ela pede que tenha um sistema de cota, que todo serviço de streaming on demand, tipo Netflix, HBO, Prime, elas tenham um sistema de cota que permita que o cinema nacional seja apresentado ali até uma certa porcentagem. Isso é muito legal. Isso, inclusive, é a melhor parte que tem. A gente realmente precisa valorizar o cinema nacional e ter a possibilidade, eles terem a oportunidade de apresentar o trabalho do cinema nacional dentro das plataformas de streaming, que vai ajudar muito o cinema nacional e vai ajudar na divulgação. E essa parte é a melhor dela. Mas eles vão conseguir estragar. Espera só um pouquinho. E ali o segundo ponto que chama mais atenção é que eles querem impor uma contribuição para a Condecine. Então, os serviços de streaming seriam obrigados a fazer uma contribuição para a Condecine, que é o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Isso é imposto. Eles vão criar um imposto novo para a Netflix, para a Prime, para a Globoplay, para todas elas contribuírem para a Condecine, para investir em produções nacionais. Aonde que entra o primeiro erro de tudo? Eles tiveram a brilhante ideia de pegar o YouTube, a Twitch e o TikTok e colocarem como serviço de streaming também, colocarem tudo no mesmo balaio e fazer com que nós, que somos brasileiros, quando você entra lá no YouTube, você vê só produção nacional. É lógico que vai ter alguma outra, caso você goste, o algoritmo vai te mostrar, mas ali tem produção nacional. Eles querem pegar a gente, que somos produtores pequenos e independentes, brasileiros, para pegar essa grana de imposto que vai ser cobrado sobre nós, para dar para quem quer fazer filme. Aí o governo vai arrecadar esse dinheiro e o governo vai escolher para quem ele vai dar. E o projeto de lei 2331, que basicamente é a mesma coisa, ele começa com a brilhante ideia de incluir o YouTube, o TikTok e a Twitch, que já são produtores de audiovisual brasileiros, nacionais, e ele inclui isso e realmente conseguiu incluir nos 2 projetos. Então, não importa qual dos 2 projetos que vai ser aprovado, já está incluso os criadores de conteúdo nacional. E o governo tenta interferir para ajudar. E adivinha qual que é a ideia dele? É aumentar o imposto da Condecine. Então, o governo, antes mesmo de ser aprovado, ele já quer aumentar. E essa taxa pode subir de 4%, 6%. Como o projeto está em trâmite, ainda não tem uma aprovação, mas ele começa falando em 4%. E até pode ter aquelas pessoas que vão pensar assim, 4% a mais na minha assinatura do Netflix, eu não importo não. Mas tem muito mais em jogo do que isso. Apesar de todo mundo ter direito de ser burro, de querer pagar mais caro por uma coisa que ela já tem mais barato. E eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, porque tem informação ali só no final que vai fazer sentido o tanto que isso é ruim para todos os criadores de conteúdo, para todo o povo brasileiro. Entenda esse vídeo, ajuda curtindo e compartilhando. E fica até o final que vai valer a pena. O criador de conteúdo, ele vai começar a pagar esse imposto. Mas olha a jornada que ele precisa percorrer para chegar no primeiro pagamento dele.
Aqui no YouTube, por exemplo, para a gente conseguir ter o primeiro salário, digamos assim, o YouTube ele divide com a gente aquela propaganda que aparece no vídeo. Fica uma parte para o YouTube e fica uma parte para a gente. E como que isso funciona? Para a gente conseguir essa remuneração, a gente precisa de ter, no mínimo, 1.000 inscritos e, no mínimo, 4.000 horas no período de 12 meses. Então, você tem que atingir esse requisito para você começar a receber a sua remuneração. E isso, às vezes, leva mais de um ano, você postando vídeos toda a semana sem parar para atingir esse número. Até você construir o teu canal, fazer o teu canal pegar e fazer ele ser remunerado, e vem a primeira decepção. Depois de tanto sacrifício, quando a gente recebe o primeiro salário, ele vem ali, a primeira comissão ali das propagandas que rodam no vídeo, vem ali R$50, R$150. Aí é mais um tempo para a gente conseguir remunerar de verdade. Para você ter ideia, em média, um canal em média hoje, ele vai precisar de mais de 1 milhão de visualização para ter uma remuneração ali de 4, 5 mil reais. Isso vai variar muito de nicho para nicho. Cada nicho no YouTube recebe de forma diferente. Nichos de finança, que fala sobre dinheiro, produtos bancários, investimentos, eles pagam mais. Então, a cada 1 milhão de visualização, ele recebe aí mais de 4, 5, 6 mil. Isso não paga o editor, porque a gente que grava, a gente tem que gravar, a gente tem que editar, a gente tem que criar o script. Geralmente a pessoa começa sozinha e só depois que ela vai começar a contratar uma pessoa. Ou seja, depois de um ano, ela consegue a remuneração, ela vai pagar uma pessoa para editar os vídeos dela, não vai sobrar dinheiro nenhum para ela. E o governo ainda quer levar uma parte, criando um novo imposto sobre o criador de conteúdo brasileiro. Agora, é inadmissível o criador de conteúdo brasileiro que está dentro dessa situação, eles ter que pagar um imposto para um estúdio grande montar um filme, né? Criar um filme com a ajuda do governo. O governo vai pegar isso e vai dar de mão beijada para eles criarem o vídeo deles, o filme deles. E a gente que está ralando aqui não tem ninguém ajudando, está só atrapalhando. Esse assunto é tão importante que eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque ele precisa chegar para mais pessoas para entender o que está realmente acontecendo. Porque eu vou mostrar agora o que realmente está por trás disso e o que está entre linhas ali que ninguém está falando, mas vai ter um impacto muito grande no Brasil como um todo. Mas só para você entender do que a gente está falando, só o YouTube sozinho, ele gerou em 2022 4,55 bilhões para o PIB nacional. É muito dinheiro e eles querem uma fatia disso para levar para o governo. Isso só o YouTube sozinho. Agora tem a Twitch, tem o TikTok e tem todos os serviços de streaming. Então esse imposto realmente vai arrecadar bilhões aí para o governo. Milhões, talvez até bilhões de verdade para o governo, porque a indústria roda muito dinheiro. Para você ter uma ideia, hoje, em 2022, o YouTube, os criadores de conteúdo como eu, eles geraram mais de 140 mil empregos no Brasil. São geradores de empregos e ainda quer dificultar mais a vida deles, que já está difícil, e agora quer dificultar mais. Mas a pior parte ainda está por vir. Eu vou mostrar aqui um resumo que a gente tem aqui dos principais pontos e como que isso vai funcionar na prática. Então vamos aqui na tela do computador. A proposta de tributação progressiva sobre a receita bruta do Condecine, o FOD, variando em isenção a 6%. Então, é o seguinte, vai cobrar imposto lá da Condecine e vai ter que pagar. Até aí, fácil de entender. Inclusão de certos conteúdos da Condecine, incluindo materiais educativos, esportivos, jornalísticos e conteúdo de catch-up. Aliás, exclusão de certos. Essa parte aqui que é importante. Exclusão de certos conteúdos da Condecine. Então, o governo ele vai poder escolher qual material que vai poder vincular e qual não. Então, se lá na Netflix tiver um material lá que ele não gosta, eu falo assim, não gostei disso aí, pode tirar. Então, a Netflix vai ser obrigada a tirar. Então, aqui está falando que vai dar direito do governo fazer exclusão de qualquer material. Dedução para as empresas que apresentam até 50% de conteúdo nacional
para investimentos em infraestrutura e formação de mão de obra. A empresa que tiver 50% das produções nacionais em catálogo, ela vai poder ter 50% de redução no imposto. A única empresa aqui que eu conheço que vai ter benefício disso é a Globo. A Globo, ela vai ter lá 50% de produção de conteúdo nacional. Então ela já vai começar a ganhando. Mas a Globo é muito amiga do governo, não sei se vocês repararam. Estabelecimento de uma cota de catálogo para garantir presença de conteúdo brasileiro nas plataformas com aumento progressivo até 10%. Nessa parte é a parte mais bacana do projeto, porque isso realmente é importante, acontece em outros países, e isso ajuda o cinema nacional. O cinema nacional precisa ser incentivado. Eu sou totalmente a favor. Só que o problema é o seguinte, com isso aqui, o governo vai poder escolher quais vídeos vão ser vinculados e quais não. É o governo que vai escolher e falar lá para a Netflix, são esses aqui que você tem que colocar. E ele vai ter uma exigência de destaque de conteúdos nacionais nas interfaces e publicidade das plataformas de VOD. Plataforma de VOD é a Netflix, a Prime, a Globo Video. Eles querem obrigar a plataforma de streaming a fazer publicidade dos vídeos que eles mesmos vão escolher a dedos quais são. Isso é o governo tomando conta do que você pode assistir, do que eu posso assistir, qual conteúdo nacional que vai ter o direito de ir para a Netflix, e forçar uma empresa a dar destaque num produto. Os produtos da empresa são as séries e os filmes. Você ir na empresa e falar assim, eu quero que você dê destaque para esse e esse produto. Não pode. Isso aí não é livre-arbítrio em lugar nenhum. Aí se elas não der destaque, o que vai acontecer? Eles vão multar, tirar a Netflix do Brasil? Qual que vai ser a penalidade? Porque a Netflix, até onde que eu entendo, o dono da empresa poderia fazer o que ele quisesse lá dentro. Mas, aparentemente, aqui no Brasil, como já tentaram fazer com o Google, já forçaram o Google, inclusive o Google foi a público explicando o que estava acontecendo, e lá o juiz do Brasil aí mandaram uma carta para o Google falando que eles não podiam reclamar do que estava sendo imposto para eles mesmos. Então, fica complicado. E vai ter uma alocação da Condecine para financiar projetos de produtoras brasileiras com foco em regiões específicas e grupos incentivados. Além disso, o substitutivo confere à Ancine a responsabilidade pela fiscal. O sistema de cota, ele realmente deve ser implantado. Inclusive, as TVs de assinaturas, elas já têm um sistema de cota. Então, não é justo também que os streamings, eles não têm um sistema de cotas para produções nacionais. Agora, falar para o YouTube, que ele também tem cota, você abre o YouTube, só tem vídeos de canais do pessoal do Brasil. Apesar que aparece aí, você pode assistir canal americano, canal de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Mas a maioria ali que vai aparecer para você são canais nacionais, são produtores nacionais. Igual eu, igual qualquer outra pessoa que tem canal no YouTube. Igual produtor de conteúdo lá do TikTok. Igual as pessoas que fazem live lá na Twitch. E eu acho que aquele pessoal do governo não sabe nem o que é uma Twitch. Eu acho que eles nem entendem o que é aquilo. É complicado. É complicado colocar todo mundo no mesmo balaio e querer cobrar. Os criadores de conteúdo do YouTube, da TikTok e do Twitch já são brasileiros, já são nacionais. Essas produções já são nacionais. Isso vai ser tirar dinheiro do produtor pobre para dar para o produtor que vai ter os benefícios lá. É tirar de um para dar para o outro. Só que está errado. Não está certo isso. E para quem quiser, é só entrar aqui no Google, digitar PL 8889 de 2017. Vai ser a primeira que aparece aqui. Você pode vir aqui, sua opinião, e vote na enquete. Eu já votei não, claro. Você pode vir aqui para deixar os senadores, os deputados todos entenderem que você é contra. Porque olha aqui, vamos dar uma olhada aqui no projeto de lei 2331 que está no Senado. Se você vir aqui, você pode vir em tramitação e acompanhar tudo que está acontecendo. Então, aqui, tá assim, em reunião realizada nessa data, abertura do painel, foram verificados 23 votos favoráveis e 1 voto contrário. Antes da proclamação do resultado,
No entanto, foi manifestada a correção do voto do senador Rodrigo Cunha, que era o cara que tinha votado contra, que votou com o relator. Então, o único cara que votou contra, aí ele viu que todo mundo estava votando a favor e foi lá e votou a favor também. Então, tá aqui, você pode verificar tudo o que está acontecendo desde a abertura do processo, como tudo tramitou, você pode verificar. Tem aqui no site do Senado o projeto de lei 2331, que você pode acompanhar tudo, você pode ver a tramitação, as matérias relacionadas, você pode ler todo o processo aqui, ler as emendas, entender como tudo funciona e principalmente pode votar para falar se você é a favor ou contra, deixar os senadores cientes de que a população é contra. Até agora, todo mundo, graças a Deus, está ficando contra isso. Só nossos políticos maravilhosos que não. Eles estão achando que é legal isso aí. Eu vou dar aqui a minha opinião particular, porque que os políticos estão tão fazendo o que eles querem no Brasil, sem menor constrangimento. Eu vou fazer uma analogia para tentar entender isso. Imagina que um pai e uma mãe têm um filho de 10 anos que já está lá na 6ª série. Ele tem aula de inglês, português, ciências, matemática e tem uma reunião, porque o teu filho, ele está voltando confuso para casa. Ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado. E ele fica confuso e ele está te pedindo ajuda e o pai e a mãe foi nessa reunião da escola. Chega lá, tem todos os professores. Tem o professor de matemática, inglês, francês, o professor de ciências, de história. Estão todos os professores lá. E cada professor, ele acha uma coisa para o teu filho. Ele acha na cabeça dele que o teu filho tinha que fazer isso. Então, o professor de história acha que seu filho deveria agir de tal forma. O professor de inglês acha que ele deveria agir de tal forma. O professor de ciências de outra forma totalmente diferente. E vocês, como pai e mãe, ao invés de ver o que é melhor para o menino, para o seu filho, vocês começam a achar que alguns professores são muito legais e vocês viram um fã daqueles professores. Então vocês voltam para casa e discutem. Eu acho que a professora de história tem muito mais razão, porque a professora de história, ela tem argumento, porque ela falou isso, demonstrou, ela faltou só desenhar. Mas aí a mãe vira e fala assim, mas eu acho que a professora de matemática, ela tem muito mais razão, porque os argumentos dela é muito legal. O pai e a mãe deixa de ver o que é o melhor para o filho para tentar implementar a ideia do que é melhor para o filho segundo a visão do professor favorito. Então ela procura um professor favorito para fazer para o filho dela o que o professor favorito acha que é melhor. E não ela, que é mãe e pai, que sabe o que é melhor para o filho. Se você é mãe e você é pai, você sabe o que é melhor para o seu filho. Você entende as necessidades dele. Você olha para ele. A opinião dos outros é opinião. É isso que eu acho que está acontecendo no Brasil. A gente deixou de ser brasileiro, de procurar o melhor para o Brasil, para a gente tentar concordar com o nosso político favorito. Então, eu acho que tal político é legal, ou outro é legal, e eu vou agora defender as teses dele. Eu vou defender ele, as ideias dele, e eu vou deixar o Brasil igual a criança lá na reunião de escola. No cantinho, quietinho, eu não vou olhar para o Brasil para ver o que é certo para o Brasil, o que é bom para o Brasil, e eu vou fazer o que é bom para o meu político favorito. Eu acho que a gente precisa voltar a olhar para o nosso filho. Eu acredito que a gente precisa voltar a olhar para o nosso Brasil, o que é bom para o Brasil, o que é bom para o povo brasileiro e deixar de ter político favorito. Senhoras e senhores, espero ter ajudado. Ajudem nessa causa porque é importante. Senhoras e senhores, por hoje era só. Obrigado e tchau, tchau.